Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Rosimar acabou de chegar, podemos começar. Desejo para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora, que Oxalá te abençoe e que a luz divina venha fazer morada no teu coração. Vamos lá. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança a alegria, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem.
e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nós agradecemos pela oportunidade de hoje, pelas bênçãos de hoje, pelos feitos de hoje. E rogamos a vós que permita que o nosso amado irmão Dr. Bezerra esteja conosco para um serviço da caridade, da evolução e do aprendizado, com toda a vossa comitiva, que assim seja. Jesus foi tentado. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E aí, mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje fala sobre esse momento, essa experiência do mestre. É estranho ver um texto assim: Jesus foi tentado. Maluco, né? A impressão que dá é que ele ou era intocável, impermeável, ou que ele não teria provocações, não é? Mas o mestre foi tentado.
A pergunta é, ele foi tentado ou houve uma tentativa de tentá-lo? Boa, boa, obrigado. Era essa a frase que eu queria formular. Quando você é provocado, você foi provocado porque você mordeu a isca, ou houve uma tentativa de alguém te provocar e você não deu a mínima, entrou por um ouvido, saiu por outro, ou fingiu que era surdo, fez a Cátia cega, né? Sei lá, cara de paisagem. A pergunta é, você foi provocado? Ser provocado ou ser tentado, o controle está mais nas minhas mãos ou nas mãos do outro? Maluco, não é? Se nós pararmos para pensar, dá uma boa reflexão de uma semana, talvez, pensando. Quando o outro não atinge o objetivo dele, e aí? Foi uma tentativa? Toda vez que o crime não foi consumado, foi uma tentativa. Olha que interessante. E nesse caso, foi mesmo uma real provocação? Foi uma tentativa de provocá-lo? Não é? Às vezes que a gente morde as iscas da vida ou das pessoas que querem nos desestabilizar, nos tirar do sério, do prumo, do eixo. Quando a gente morde, nossa, provocou e provocou mesmo. Teve êxito, né? E quando você, com jogo de cintura, sabedoria, discernimento, consegue sair pela tangente, provocou? Ou tentou? Olha que maluco. Então, quando o texto fala Jesus foi tentado, tento eu dizer que a tentativa do inimigo tentou, mas não conseguiu. Logo, 2 pontos. A gente chega à conclusão no final que a tentativa do inimigo que tentou, mas não conseguiu, não a tentou. Olha que maluco. Pai, o senhor está louco? Não, estou bem, viu, gente? Tudo bem, não tomei nada, está tudo certo. É para botar a cabecinha para funcionar. Conta a história que Jesus, cheio do Espírito Santo, olha que interessante, Jesus estava cheio do Espírito Santo. O que é isso? Jesus estava ali, ele já é iluminado, então não dá para dizer que ele estava iluminado, né? Porque ele já é iluminado. Jesus estava encharcado da presença de Deus, mas ele também não é Deus? Na segunda pessoa, né? Deus Filho. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo não é a terceira pessoa que nós aprendemos lá de criancinha, da Trindade Santa? Quem é esse Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus. A gente aprendeu que o Espírito Santo é o amor entre o Mestre e Deus, Criador, Deus Pai e Deus Filho, mas que se personificou, ou seja, saiu ali, criou ali uma nova criatura, iluminada, abençoada, divina também, divinizada, né? Então o Espírito Santo é uma terceira figura, invisível, né? Onde Deus manifesta o seu poder, o seu amor entre pai e filho. Bom, mas é uma terceira pessoa. Quando fala aqui, estava cheio do Espírito Santo, voltou de Jordão, né, do Rio Jordão, e no deserto, opa, já tem uma informação boa. Quando foi que isso aconteceu? Quando o mestre saiu
do meio do povo e foi para o deserto. Então, é como se ele tivesse num retiro. Todos nós já tivemos o nosso momento de deserto, não é? Todos nós já tivemos o nosso momento de deserto. Ou porque estamos pensativos, preocupados, ansiosos, e por aí vai. Uma das características do deserto, o calor, a quentura. Como diz o baiano, não se apoquente, não esquente a sua cabeça. Quando nós estamos nos nossos desertos, nós estamos aqui, pensativos, preocupados, ansiosos, né? E aí há uma temperatura interior que nos agita. Há uma temperatura. Olha que interessante. Ele fala que ele era guiado pelo Espírito. Muito bem. Ali foi tentado pelo diabo. Meu Deus, quem é esse cara? Quando me perguntaram uma vez, numa entrevista numa rádio, a religião do senhor, vocês trabalham com o diabo? Eu falei, olha, nunca fomos apresentados. Precisava perguntar isso para a igreja, que foi quem criou a figura, né? No conhecimento, no estudo e na formação da matriz africana, esse é um personagem que não existe. Essa figura não existe. Nem com esse nome, nem com outro nome. Quem criou foi dentro do cristianismo, mas não do cristianismo do Cristo. Aqueles que diziam que pregavam o cristianismo. Abre aspas. Para colocar medo. Nas pessoas. Principalmente aqueles que eram pagãos, que ainda não tinham se convertido, que ainda não tinham se batizado, que ainda não estavam sob o domínio da Santa Madre Igreja. Mas deixando essa história para lá, o que eles querem dizer com essa palavra? Eles querem dizer que é o inimigo de Deus. Muitos lugares ele vai aparecer como o divisor. Aquele que causa divisão, que causa confusão. Muitos outros lugares ele vai aparecer como Satanás, que é o gato da dona, como é que ela chama aquela mulher? O gato da dona Clotilde. É isso? Né? Para quem assistiu Chaves, né? Mas como vocês são muito novinhos, não vão lembrar do Chaves, né? Lembra disso? Então, essa figura, o inimigo de Deus, o pai da mentira, o divisor, o pai da confusão, salve Deus. Essa figura tem vários apelidos, tem um nome e vários apelidos, vamos dizer assim. Mas nós podemos dizer, você acredita que o bem existe? E você acredita que o mal existe? Isa, você acredita que o bem existe? Acredita que o mal existe? Do Carmo, você acredita que água existe? Fogo existe? Açúcar existe? Sal existe? Então, nesse universo da dualidade, nós podemos dizer, então, que existe o bem, mas também existe o mal.
O que acontece é que quando eles trazem essa figura aqui, ele está falando do mal personificado. Nessa figura. Olha que interessante. Da mesma forma em que falando do bem personificado, eu posso dizer que Jesus é o bem personificado. Posso ou não posso? Não é? É o bem personificado. Então, o que acontece? Essa força, ela procurou pela figura do mestre, e aqui fala que ali foi tentado durante 40 dias. Esses 40 dias é o que nós chamamos de quaresma. Ou seja, o mestre se retira da multidão, suspende as suas curas, suspende todos os seus socorros espirituais e vai para um deserto físico, vai para um deserto, vai meditar, vai falar com Deus Criador, vai renovar suas forças, vai se preparar para o que viria logo ali na frente, que era o caminho do Calvário, a sua prisão e crucificação. Então, toda vez que nós entramos no nosso deserto, nós precisamos entrar para nos preparar para algo, para o que virá. Entendeu? O deserto, então, deve ser um tempo interno de preparação. Nas novelas a gente não vê uma cena assim que as pessoas falam: sai daqui, me deixa sozinha, não é? Me deixa sozinho. Nós também temos o nosso me deixa sozinho. Seus pequenos desertos. O me deixa sozinho, me deixa sozinha, é o meu pequeno deserto. Eu preciso pensar, ou eu preciso me preparar, eu preciso colocar as ideias em ordem, eu preciso colocar aqui dentro e aqui em ordem, né? Então, a gente pode não reparar, mas vira e mexe a gente entra nos nossos desertos. O que acontece? Não comeu nada, olha, 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. Jejum absoluto, total purificação. Sentiu fome, obviamente, né? Então ele teve um jejum absoluto. E depois ele sentiu fome. Ah, aqui é que está o problema. Se você chegar na sua casa com fome, o que você faz? Vai caçar o que comer, né? O que? Geladeira, fogão. A primeira coisa que você achar na frente, que você acha que vai saciar a tua fome, é isso aqui mesmo. Ah, eu vi lá, tinha um restinho de macarrão com não sei o quê, já coloquei um pouquinho de não sei o quê e não sei o quê. Ah, eu fui lá na geladeira, dei de cara com não sei o quê, já peguei, joguei no micro-ondas. Não, aqui esquentei nada, comi daquele jeito, né? Ah, não tem nada na geladeira, nem no fogão? Vai no armário. Nossa, achei aquela... Sabe aquela bolacha wafer? Adoro, amo chocolate. Cara, vi de frente. Ah, não pensei duas vezes. Sabe, a gente... Quando a gente está com fome, eu costumo comparar a fome com carência. Olha que maluco. Quando a gente está com fome, primeira coisa que aparecer na frente, a gente come.
Primeira coisa que pode nos saciar, a gente come, a gente pega, a gente senta, a gente come, a gente vai fazendo as nossas coisas, mas o objetivo é saciar a nossa fome. Então, assim também, transportando isso para a realidade nossa de vida, cuidado com as suas carências. Cuidado com os seus buracos, não só o do estômago, mas como os buracos da alma. Cuidado com as suas fomes. Cuidado. Você pode preenchê-los com a primeira coisa que aparecer. E nem sempre aquilo vai ser saudável, nutritivo. Vai te iludir por meia hora. Vai saciar por meia hora. Vai te enganar por meia hora. Na hora que der 40, 45 minutos, está você com fome de novo. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Como o mestre já fazia 40 dias que não se alimentava, mas a força espiritual, a força interior, o preparo que ele tinha, não o fez cair. Não o fez aceitar qualquer bagatela que o inimigo oferecesse. Quando a gente está enfraquecido, se você bobear e se tiver enfraquecido espiritualmente, você aceita a ajuda até do inimigo ou do diabo. Essa é a moral da história. Fica tão cego espiritualmente, tão enfraquecido, tão debilitado energeticamente, que você pode até aceitar a maçã da mão errada. Olha que maluco isso. E ele continua. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Cara, ele queria provas. Mas ele queria provas, não porque ele queria provas, ele queria que o mestre caísse em contradição e usasse o seu próprio poder, mas, tipo assim, usou porque eu mandei. Está entendendo? A ardilosidade do inimigo. Usou porque eu mandei. É a mesma coisa quando alguém chega e você fala: Terezinha, eu estava lá ontem, se você soubesse o que Cacilda falou de você, se eu fosse você, eu não deixava por menos. Ela falou isso, se eu fosse você, eu ia lá. No mínimo, eu rachava a cara dela. Filha, tem gente que morde essa isca, viu? Né? Tem gente que morde essa isca. Na mesma hora, pega o carro e vai na casa da Terezinha. Cara, olha quem está te falando. Cuidado, presta atenção. Então, se o mestre tem essa ação precipitada, que é o que nós devemos cuidar. Outra coisa, você acha que o mestre precisa provar para alguém que ele é o mestre? Então, essa prova vem como reprovação. O mestre seria reprovado se assim tivesse confiado nessa ardilosidade. Então, cuidado para que não seja reprovado. Cuidado com o que lhe trazem. Cuidado com as provocações, com as situações que colocam para você provar que você é capaz, ou que você é isso, que você é aquilo, ou que você é até honesto, né? Você tem que provar que é honesto. Não, você não precisa provar mais nada para ninguém. A essa altura do campeonato, eu me recuso a ter que provar algo para qualquer pessoa. Quem me conhece, conhece. E pronto. Ou confia, ou não confia. Convive comigo, anda comigo, toma da minha água, come do meu pão. Desculpa, querido, eu não vou. Essa altura do campeonato eu não preciso te provar mais nada.
Ou você confia no meu caráter, na minha idoneidade, na minha honestidade, na minha boa intenção com a espiritualidade, ou senão a gente para por aqui. Olha que interessante. E ele fala, se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. E Jesus respondeu, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. E aí o inimigo diz, levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo, e lhe disse, eu te darei todo esse poder e a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem quiser. Mas como assim? Diz o texto que quando esse anjo rebelde, que se tornou o inimigo de Deus, desceu à terra, entende-se que ele teria recebido essa orbe e essa terra para ele. Só ele entendeu isso. Deus jamais entregou isso para ele. Tanto é que fala que o inimigo, que o governador da terra é o mestre. Né? O mestre é o governador da terra. Mas como a briguinha lá atrás era de inveja, era de cobiça, queria ser mais que Deus, que não sei o quê, isso é o que conta a igreja, viu gente? Então, ele acha que ele é o dono da terra, que foi para onde ele foi expulso. Eu te darei todo esse poder e a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Vocês já viram pessoas que falam em te dar ou conceder aquilo que não é deles? E tem um monte de gente, viu? É igual aquelas pessoas que tentam provar para você que manda, principalmente no lugar que elas são mandadas. Você sabe quem manda aqui? Aí o chefe dele aparece na porta, né? Aí fica tudo certo, né? Você já viu isso? Gente tentando humilhar outros, tentando dizer que ele manda, que ela manda. Olha isso. É tão atual essa leitura. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve o bem, ou você serve o mal. Lugarejos, nem vou chamar de casas, que dizem que faz isso, faz aquilo. Não, ou você faz o bem ou você faz o mal. Não, tem gente que vai lá para o mal, mas eu vou para o bem. Não, peraí. Onde você está pisando, fulano? É ou não é? Onde você está pisando? Ou faz o bem ou faz o mal. Se for para eu mexer com o mal, vai ser para desmanchar. Mas não vai ser para fazer para alguém. Então você precisa saber onde você está pisando. Porque se está com uma faca que tem 2 bicos, onde que eu seguro para cortar? Não existe. Depois levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e disse, esse levou. Não tem gente, vocês não perguntaram assim, gente, mas Jesus deixou ser levado? Não é, né, mano? Mas como assim? Cara, quem está fazendo papel de idiota aqui nesse texto? Tá, eu vou te dar corda, né? Vamos ver até onde você vai com essa tua gracinha. Na hora que eu falar, acabou a gracinha, acabou a gracinha. E foi isso que o mestre fez. Foi dando corda, que é muitas vezes o que a gente precisa fazer em algumas situações da vida com algumas pessoas. Vai dando corda. Deixa ele pensar. Deixa ela pensar que é o suprassumo, que é o todo-poderoso. Deixa. Na hora certa se enrosca na própria corda. Não se preocupe. Está tudo certo. Porque a Escritura diz, ordenarás seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Gente, quem é levado nas mãos são os reis, que entram dentro daquela coisa, aquele objeto parecido uma carruagem, e os escravos pegam aqui uma turma de cada lado e vai levando, e ele só
olhando para o povo de cima. Não se iluda. Não somos reis. É pé no chão. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentará o Senhor teu Deus. Não tentar. A Deus. Gente, eu vou falar uma coisa. Vocês já imaginaram a bondade e a grandeza de Deus? Mas lá no Antigo Testamento, fala-se muito. Fala da bondade? Fala. Mas fala muito sobre a ira de Deus. Fala muito sobre a ira de Deus. Principalmente com Sodoma e Gomorra. Por aí vai. Então, assim, obviamente que Deus é bom. Mas se for necessário para corrigir, para refazer, para reestruturar, Deus queima uma cidade inteira. Uma cidade inteira vira cinzas, vira pó. Que é o que vão chamar de ira. Entendeu? Deus pode fazer esse momento virar dia com sol, com menos de um piscar de olho, nesse momento. Ele pode congelar a cena de um acidente para que tal pessoa não seja atingida. Nem sei, não chega a ser milésimo, sei lá, que tempo mais curto possível. Então, o Evangelho de hoje, ele traz algumas reflexões. Cuidado com as provocações. Ah, meu Pai, nesses dias mais intensos, cuidado com as provocações. Cuidado com a fome travestida da carência. Cuidado com enganação, enganosidade, o espírito da enganosidade, da confusão. Cuidado com falsos amigos. Ah, eu vim te contar porque eu sou teu amigo, sou tua amiga. Você não sabe o que a Terezinha falou. Pode ser que a cobra seja quem está te falando, não é nem a Terezinha. Não toma decisão precipitada, não. Tira o pé do freio, digere, analisa, pensa. Não haja de forma precipitada. E esses 40 dias, eles são de intensa provocação. Eles são de momentos de treva. Se cada um quiser se recolher nos seus desertos para se preparar para um novo tempo, um novo ciclo, se recolha. Mas estejam atentos a tudo que virá. Se até o mestre foi provocado, imagine nós aqui. Não é o servo maior que o Senhor. Se o Senhor foi, que dirá nós aqui, humanos em evolução, em construção, na busca, imagine o que pode acontecer. Né? Que assim seja. Eu costumo dizer, até escrevi isso aqui no meu papel, que o mal também recruta soldados, sabia? Às vezes, vem uma conversinha, uma segunda conversinha,
Se ele perceber que você está aberto para isso, virá mais conversinhas. Conversinhas, conversinhas, maldosas, destruidoras, desestimuladoras. Cara, por que você está tentando isso? É muito difícil. É muito difícil entrar naquela firma, naquela empresa. É muito difícil passar naquele concurso, naquela prova. É muito difícil. Afasta-te de mim, Satanás, como diz o mestre, né? Num dos textos ele fala, afasta-te de mim. Sai para lá. Quer entrar na minha mente? E quantas pessoas não tentam entrar na sua mente? Todos os dias. Desestimulando. Fazendo você desacreditar que a vida é uma merda mesmo, é uma droga que não vale a pena. Pelo amor de Deus. Então, que nós possamos nos colocar num deserto de reflexão, de preparação, mas banhados do espírito de luz. Que assim seja. Eu desejo que esse tempo possa nos fortalecer, né, diante de todos os desafios. Vamos lá, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Senhor de todas as coisas, que coloque as suas mãos sobre cada um de nós, cuidando da nossa saúde, do nosso financeiro, cuidando da nossa paz, cuidando de tudo aquilo que nós temos colocado nas mãos de Deus. Que os nossos amigos espirituais estejam conosco, nos alertando, nos sinalizando, nos orientando, e que o nosso amado irmão Dr. Bezerra, mais uma vez, nós queremos agradecer pela tua presença, para que retorne às suas moradas santas com toda a vossa comitiva, deixando luz e paz sobre cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. A bênção quem é de bênção. Que assim seja.